Oi, turma do segundo ano. Prontos para começarmos a nossa aula? Bom, então, vamos iniciar a nossa aula do dia 22 de novembro. Vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos observar o nosso calendário. Hoje é dia 22, segunda-feira do mês de novembro do ano de 2021. Olha só, faltam poucos dias, ó, pra gente terminar o mês de novembro, tá vendo? Ó, somente alguns dias. E começarmos o próximo mês, né? Que é o mês de dezembro. Estamos aí pertinho, né? Do final do ano. Olha só que legal. Bom, e esta semana nós vamos estudar um pouquinho sobre história em quadrinhos. E olha só o que a professora colocou aqui, ó, a Turma da Mônica, tá vendo? E aqui no fundo, ó, diversas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, tá vendo? E eu tenho certeza que vocês gostam bastante, né, das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, porque é muito legal, não é verdade? Bom, para a gente começar, nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas questões. Então, acompanhe aí com a professora. Primeiro, você gosta de história em quadrinhos? Pensa aí. Vocês gostam? Eu tenho certeza que sim, né? Por quê? Por que você gosta das histórias em quadrinhos? Você gosta dos personagens? As histórias são bem legais, na verdade? Tudo muito colorido, né? Cada historinha mais divertida do que a outra, não é verdade? Segunda pergunta. Você tem o hábito de ler essas histórias em casa? Então pensa aí. Você costuma ler histórias em quadrinhos na sua casa? Por que será que elas têm esse nome de história em quadrinhos? Por que você acha que elas têm esse nome, né? Será que por causa da sequência de histórias, né? Que vem lá cada história, cada acontecimento num quadradinho? Será que é isso? Bom, então pense aí e pode estar conversando com as pessoas mais próximas de você, certo? Seguindo aí, quais são os seus personagens favoritos? Nós temos um monte, né? Além da Turma da Mônica, na verdade. Nós temos diversos personagens de histórias em quadrinhos, na verdade. Qual que é o seu favorito? Pensa aí. Continuando. Para que servem as histórias em quadrinhos? Você já pensou sobre isso? Para que elas servem, né? Para nos divertir, para a gente aprender, na verdade? Última questão. Que tipos de balões são usados nessas histórias? Você sabe o que eles significam? Bom, é isso que a gente vai estudar um pouquinho na nossa aula de hoje, certo? São os balões. Balões são aqueles só onde ficam as falas, né, dos personagens, na verdade. Aí, quando o personagem vai falar lá na história em quadrinhos, tem lá um balão, né, com a fala. E cada fala de personagem tem um balãozinho diferente. E é isso que nós vamos ver agora, certo? Bom, então acompanhe a leitura aí com a professora. Para compreender uma história em quadrinhos e tirinha, precisamos ler não só o seu texto, como também as suas imagens, ícones, balões, quadros, ou seja, os recursos visuais. Enfim, todos esses elementos que fazem parte da sua estrutura e que, em conjunto, dão sentido à narrativa. Bom, então, além de nós lermos a fala do personagem, a gente tem que observar as imagens também. O que o personagem está fazendo, qual que é a expressão do personagem, se ele está alegre, se ele está triste, se ele está correndo, não é verdade? E cada balãozinho também tem um jeitinho de se apresentar na história. Vamos ver? Bom, vamos continuar a leitura. As onomatopeias imitam um som através de um fonema ou palavra. Podem ser ruídos, gritos,
canto de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, o timbre da voz humana, entre outros. Exemplo. Bom, então quando vocês estão lendo lá a tirinha, pode aparecer uma onomatopeia. Professora, mas o que é onomatopeia? É um som, né? Por exemplo, aqui, ó, bum. Quando aparece o bum lá, é o som de quê? De uma explosão, de um barulho, né? Então, quando você vê isso aqui, ó, bum, você já sabe que é o som de um barulho. Atim, quando a pessoa vai espirrar, né? Então aparece o som atim. O outro aqui, ó, au, au, é o latido do cachorro. Então, quando você vê lá na historinha, né, o sonzinho au, au, é o sonzinho do cachorro, né? E a gente tem vários outros aqui, né? Aqui nós temos um modelinho de alguns balões para a gente poder observar. Esse balãozinho aqui, ó, redondinho, tá vendo? Que tem até essa partezinha aqui, que é quando o personagem tá falando. É a fala do personagem. Então, aqui ele está falando normalmente. O balãozinho é redondinho, tá vendo? O pensamento do personagem, o balão já é diferente, tá vendo? Ele tá parecendo uma nuvenzinha. Tá vendo aqui com as bolinhas? Então, quer dizer, significa que ele está pensando. Aqui, esse balãozinho todo espetadinho, tá vendo? É o grito do personagem. E quando aparece esse balãozinho aqui todo pontilhadinho, é o cochicho, quando o personagem está cochichando, né? Lá na historinha. E aqui, quando tem esse balãozinho com dois pedacinhos aqui, tá vendo? Duas pontinhas, é a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Então, pode ser 2, 3, 4 personagens falando a mesma coisa aqui no mesmo balãozinho. Seguindo, o balãozinho que tem esse pontinho de interrogação aqui é dúvida. A dúvida do personagem. Quando tem essa lâmpadazinha aqui, ó, quer dizer ideia do personagem, né? E aqui esse pontinho de exclamação é admiração. Indica admiração, que ele está admirado ao ver alguma cena ou algum acontecimento da história, certo? Aqui nós temos mais alguns exemplos, ó. Quando aparece aqui, ó, boing, tá vendo? Já vem a imagem aqui, ó. Dá pra gente perceber que é o sonzinho de um barulho que tá acontecendo nessa história, né? Olha aqui o puff, quer dizer, né? Tá acontecendo alguma coisa aqui, ó, tá cheio de fumacinha aqui, ó, o som de um barulho. Aqui também, ó, gup, crack, dá pra ver que rachou alguma coisa ou caiu, né? Dependendo do que estiver acontecendo na história, ó. Cabum, uma explosão, tá vendo? Cheio de estrelinhas. Então, cada palavrinha dessa indica uma onomatopeia, ou seja, um sonzinho, né, de um barulho que esteja acontecendo na história. Olha aqui, ó, smack, é o sonzinho de um beijo, ó, tá cheio de coraçãozinho, tá vendo? Olha que legal, né? Então, conforme vocês vão lendo as histórias em quadrinhos, vocês vão observando essas onomatopeias, que são sons, né? Os sons de ruídos. E, dependendo da história, você vai compreender, né? Conforme os personagens, né? Como que esses personagens estão, vocês vão ter que ler, fazer toda uma leitura visual, não é verdade? Observando as imagens das histórias em quadrinhos. Então, não é só uma linguagem verbal, né? Não é só a fala do personagem. Tem também a linguagem não verbal, ou seja, quando você vai observar as imagens, né, os personagens, né, que jeito que eles estão, se eles estão correndo, se eles estão alegres, se eles estão tristes, se eles estão com dúvida, não é verdade? Se eles estão pensando, dormindo. Olha aqui tem mais alguns exemplos aqui, ó, de tipos de balões. Este balãozinho aqui, por exemplo, ó, este é um balão próprio para diálogo, ou seja, os personagens estão conversando entre si, né? Um conversando com o outro. Esse aqui, tá vendo, ó? Tá vendo que ele tá cheio de ondinhas aqui assim? Olha o jeitinho desse balão, tá vendo? Ele é diferente. Balão usado para xingamento ou raiva. Às vezes o personagem tá com raiva, né? E aí vem um balãozinho diferente. E esse aqui, sem o rabicho, o balão indica uma narração, né? Às vezes o narrador tá contando ali a história, né? E o personagem ainda
não está falando ali, tá só contando a história. Esse aqui, ó, tá vendo que tem um monte de Z's aqui, indica sonho. O personagem está sonhando. Aqui, este é um balão que indica pensamento, ele está pensando. Esse aqui é usado para grito e este é usado para uma fala em grupo, certo? Bom, continuando aí a nossa aula, nós vamos ver essa história em quadrinhos aqui do Garfield. Vocês conhecem o Garfield? Bom, esse aqui é o Garfield. Olha aqui. Aqui no primeiro quadrinho, ele tá aqui esperando, né, o café da manhã, porque ele é um gato muito comilão, né? E aí vem, né, o dono dele disse, quase pronto. E aparece aqui uma onomatopeia, ó. Gac, conk, meu olho. Aí ele fala, quente, 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 né? Quer dizer, o pão tá quente. Aí ele vai passar a manteiga, deixa a manteiga cair. Aí vem mais onomatopeias, ó, mais barulhos, tá vendo? Dá pra gente perceber que esse sleep work é quando ele caiu, né? Olha só o pé dele lá em cima. Então, além da gente observar a escrita, a gente observa também a imagem, né? Ele caiu, levou um tombo, olha só o pé dele lá em cima. E aqui, ele diz assim, ó, aqui está a sua torrada. Acho que vou ficar apenas com um sanduíche. Quer dizer, ele se atrapalhou todo, né? Para fazer a torrada. Continuando aí, vem a atividade para vocês fazerem, ó. Vem a historinha, né, que a professora acabou de ler, e as perguntas, né? Aí vocês vão responder as questões a seguir, né? Marque a alternativa que possui uma onomatopeia. Letra A é quando ele disse quase pronto. Não tem onomatopeia aqui, né? A fala do personagem. Letra B. Wink, clonk, meu olho. Tem onomatopeia aqui? Sim, tem onomatopeia aqui, né? Porque fez o barulho, né? E o quente, quente, quente? É uma onomatopeia? Não, porque é a fala dele, né? Então a gente vai marcar essa aqui, certo? Continuando, nessa tirinha, a onomatopeia sleepwalk, que é essa aqui, ó, representa o som de quê? A torrada que estava quente? Será que é isso? O personagem machucando o olho? Ele tá machucando o olho aqui? Ou o personagem escorregou e caiu? Tá fácil, né? Olha o pé dele lá em cima, né? Quer dizer que ele caiu. Bom, leia as onomatopeias e enumere corretamente. Toque, toque. Esse toque, toque, que é o número 1, vocês vão fazer a correspondência aqui. É o som de um telefone? O som de alguém batendo na porta? Sim, o som de alguém batendo na porta. Então, você vai vir e colocar o número 1, né? Bum. Bum quer dizer o quê? O som de um telefone, de um espirro, choro ou explosão? Explosão, né? Então, vocês vão colocar o número 2 aqui. E assim por diante. Vocês vão observando o som e fazendo a correspondência. Número 5, consulte a tabela e escreva a onomatopeia que representa o som de cada imagem. Essa aqui, ó. Então, vocês vão observar, ó, tem vários sonzinhos, ó, glu glu, tum tum tum, au au, rum, trim e tic-tac. O som do carro. Qual que é o som do carro? É fácil, né? Vrum, vrum. Então, vocês vão escrever aqui. Letra B. Qual que é o som do cachorrinho? Não é au, au? Vocês vão colocar aqui. Não é verdade? O som do tambor não é tum, tum, tum? Vocês vão escrever aqui. E assim por diante. Combinado? Vocês vão observando, ó, do relógio, tá vendo? Não é difícil, tá vendo? Do telefone e do peru, certo? Continuando, nós vamos para a nossa atividade de matemática. Nessa atividade matemática, vocês vão observar que o Cascão, ele ganha do seu pai várias moedas toda semana. Então, vamos ajudá-la a contar e saber quanto ele juntou em 4 semanas. Então, essa é a primeira semana, a segunda, a terceira semana e a quarta semana. Nós vamos contar e colocar aqui. Por exemplo, 50 centavos mais 50 centavos não é R$1? Aqui nós não temos mais 2 moedinhas de 50 centavos. Então, vai dar mais R$1. Então, R$1 mais R$1 vai dar R$2, certo? Assim por diante. Vocês vão contando aqui, colocando o resultado de cada semana. E no final, vocês vão contar o total que o Cascão juntou. Combinado? Seguindo aí na nossa próxima atividade, nós vamos observar aí um probleminha, ó.
Magali e Mônica resolveram fazer docinhos para toda a turma ontem à tarde, com muito carinho. Então elas fizeram 18 beijinhos, 22 quindinhos e 12 brigadeiros. Então elas fizeram 3 tipos de doces: beijinho, quindinho e brigadeiro. Certo? Vamos ver agora o que nós vamos fazer. Na hora do lanche, a turminha comeu metade dos quindinhos e metade dos brigadeiros. Então, nós vamos usar somente os quindinhos e os brigadeiros. Professora, mas como que eu vou achar a metade? Como que eu vou achar a metade? Bom, aqui a professora fez a dos quindinhos. Por que não é só quindinho e brigadeiro? Bom, o quindinho, o que vocês vão fazer? Vocês podem repartir, dividir 22 quindinhos em 2 partes, porque não é a metade. Então, serão 2 partes. O que vocês podem fazer? Vocês vão desenhando bolinhas como eu desenhei. Ó, 1, 2, tá vendo? Você vai desenhando um em cima e um embaixo, até dar 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Viu que deu 22? Vocês vão repartindo. Vai desenhando uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Ou quindins, se você quiser. Só pra gente representar essa quantidade. Então, nós repartimos, tá vendo? Ó? Vai repartindo, vai desenhando um em cima e um embaixo, até você conseguir chegar até o 22. Vamos ver quanto que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 11 quindinhos. Então, você vai colocar aqui, ó, 11 quindinhos, certo? Por quê? Porque na hora do lanche, a turminha comeu só a metade dos quindinhos, certo? Bom, seguindo, vocês vão fazer a mesma coisa com os 12 quindinhos. Vocês vão desenhando um em cima, ou 12 brigadeiros, desculpa. Vocês vão desenhando um brigadeiro em cima e um embaixo, em cima e um embaixo, até chegar 12. E depois vocês vão contando da mesma forma que a professora fez. E registra aqui. Primeiro os 11 quindinhos, a metade de 12 brigadeiros, não é verdade? É como se fosse uma dúzia não é 12? Meia, não é 6? Então, praticamente, vocês já sabem a resposta, né? Então, 11 quindins, 6 brigadeiros e 18 beijinhos. Por que 18 beijinhos? Porque aqui pergunta que quantidade de docinhos foi comida ao todo. Então, vocês vão pegar a metade dos quindinhos, que é 11, metade dos brigadeiros, que é 6, mais 18, e juntar tudo. Combinado? Bom, e aí, vocês vão colocar quantos quindins que restaram, certo? Não sobrou 11 aqui, e no outro não sobrou 6, então tá fácil, não é verdade? Vocês vão contar direitinho o que sobrou. E continuando, nós vamos para a nossa aula de PQV. E vocês vão receber nas atividades impressas esse texto aqui. Vocês vão realizar a leitura, vão pedir a ajuda de um adulto, uma pessoa mais próxima de vocês, para vocês fazerem a leitura desse texto. Combinado? Nós vamos fazer a leitura, né, e trabalhar com o tema caridade, cooperação e amizade. Então, vocês vão ler com bastante atenção, pode pedir ajuda, né, para uma pessoa mais próxima de você, e no final nós vamos fazer as atividades, combinado? Ler o texto com bastante atenção, certo? Para poder responder essas questões aqui, né? Então, no número 1, vocês vão pensar, né? Número 1 e número 2, só para vocês analisarem. Sua família é especial? Então, vocês vão pensar, pode conversar com a pessoa que estiver perto de você. Número 2, para conviver bem com os outros membros da família, devemos ter boas maneiras? O que vocês acham, né? Essa é uma questão para pensar. E no caderno, nós vamos fazer essas atividades. No número 1, você vai listar quais são as boas maneiras que todos devemos ter para a boa convivência na família. Então, vocês vão escrever tudo que vocês acham que é importante, né, para a gente ter boas maneiras, regras de convivência, né, para a gente ter
uma boa convivência lá com a nossa família. E por fim, vocês vão desenhar como você colabora em casa com a sua família. De que forma que você colabora, tá? Usem toda a sua criatividade, combinado? Qualquer dúvida, pode enviar mensagem para a professora. Até a próxima aula, um grande abraço e eu fico aqui aguardando as fotos das atividades. Um grande beijo!